Na semana passada a gente falou sobre flexibilidade metabólica. E aí, dando uma continuidade à questão da flexibilidade metabólica, eu decidi falar sobre resistência à insulina, que é assim, como se fosse o prolongamento da situação da flexibilidade ou da inflexibilidade metabólica, tá? Bem, falando então um pouco sobre a insulina, né? O primeiro post que eu fiz na segunda-feira foi sobre a fisiologia da insulina, desde a sua liberação até a sua função, tá? Bem, primeira coisa, o que é insulina? A insulina é um hormônio produzido nas células beta, tá? Lá nas ilhotas de Langerhans, ok? Essas ilhotas ficam lá no pâncreas e essas células beta produzem, né, e secretam insulina, tá? Como é que elas são secretadas? Como é que a insulina é secretada? Bem, para começo de conversa, a gente tem que falar da glicose, porque é a glicose que, né, quando você come alguma coisa, quando você aumenta a quantidade de glicose na corrente sanguínea, é que você gera a secreção de insulina. Então vamos supor que você está comendo aquele donut, que, né, eu usei o donut como tema, né, das minhas imagens. Vamos supor que você esteja comendo aquele donut bem doce, bem gostoso, né, e aí aquele donut vai para o seu estômago, né, vai para o seu intestino, aquela glicose vai ser absorvida e vai ser disponibilizada na corrente sanguínea, né. Essa glicose aumentada vai chegar até o pâncreas, vai chegar até a célula beta, e na célula beta vai desencadear um processo para liberar essa insulina. Como é que é esse processo, Fábio? Bem, primeira coisa, a glicose precisa entrar na célula beta, e ela entra por um transportador específico. Na célula beta a gente consegue encontrar, né, os transportadores GLUT1, GLUT2 e GLUT3. Mas geralmente a literatura fala de GLUT2 para pâncreas, ok? Então, o transportador de glicose permite a passagem da glicose para dentro da célula. Bem, a partir daí, ela inicia o seu percurso dentro da via metabólica, né, prioritária ali, que é a via glicolítica. Esse aumento da quantidade de glicose dentro da célula beta vai fazer com que haja um aumento da ação da via glicolítica e, ao mesmo tempo, vai fazer com que haja um aumento do ciclo de Krebs, seu prolongamento, né? Você vai ter, né, a glicose sendo degradada a 2 moléculas de piruvato, esse piruvato vai ser convertido a acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs. Ok, lá na mitocôndria. Beleza, isso tudo vai aumentar a razão ATP-ADP. Você vai ter muito mais ATP na célula do que ADP na célula. E isso vai inibir um portal de cálcio que é sensível ao ATP. E aí cálcio não, potássio. Potássio, é porque eu confundo por causa do K. K de potássio, né? Então, esse canal de potássio sensível a ATP, ele vai ficar inibido, fazendo com que haja uma maior carga positiva dentro da célula, tá? E aí você vai desencadear, né, uma hiperpolarização, e essa hiperpolarização vai gerar um aumento da atividade do canal de cálcio sensível à voltagem, né? E aí sim, canal de cálcio, o cálcio vai entrar na célula beta, e esse cálcio vai estimular a exocitose, ou seja, você tem a insulina lá em endossomas, né? E esses endossomas vão ser jogados para a membrana para que consiga, né, exocitar, jogar para fora a insulina, e assim a insulina é secretada na corrente sanguínea. Ela vai ali para o interstício, entre a célula e o vaso, cai no vaso sanguíneo, e dali ela vai executar a sua função. E que função é essa? Ela vai ensinar para a célula o seguinte, vai sinalizar assim: célula, você tem energia para captar. É isso que ela vai sinalizar. Boas novas, temos energia. Por quê? Porque tem muita glicose na corrente sanguínea. Então a insulina vai se ligar ao seu receptor, vai desencadear um processo de sinalização que vai envolver diversas fosforilações, dentre elas a autofosforilação do substrato do receptor de insulina, tá? E isso vai fosforilar uma proteína chamada PI3-quinase. Essa PI3-quinase vai transformar PIP2 em PIP3. Essa transformação, se aumenta a quantidade de PIP3, vai ativar a proteína, vai ativar por si só a proteína KT, que vai ativar
também é mTOR, e aí você vai ter uma sinalização, né? Se eu não me engano, é isso ou ao contrário, agora não me vem muito à cabeça, mas você tem esse jogo P3-quinase, AKT e mTOR, e essa via, se eu não me engano, é mTOR, AKT, e aí você vai ter a sinalização para translocação das vesículas de GLUT4 que estão dentro da célula para a membrana, fazendo com que haja, né, a exposição dos transportadores. E aí quando a gente fala de músculo esquelético, por exemplo, está falando do GLUT4, tá? E esses GLUT4 vão ficar expostos na membrana, fazendo com que haja um aumento da captação de glicose. Ok? Oi Marcela, tudo bem? Bom você estar aqui. Então, essa glicose que entra, né, na corrente, na célula, né, e aí estou falando já da célula muscular, vai desencadear um processo da sua utilização. Ela vai ser utilizada pelas vias metabólicas daquela célula. Bem, como ela vai ser utilizada? E aí você tem uma via prioritária, que é a via de produção de ATP, que é a via glicolítica, né? Ela vai entrar na via glicolítica e a partir daí ela vai desencadear, né, o processo, né, você vai ter a degradação da glicose em 2 moléculas de piruvato. Essas 2 moléculas de piruvato vão para o ciclo de Krebs, lá na mitocôndria, para produzir mais ATP. Beleza? Ok. Bem, você vai ter, durante esse processo, um aumento. Você pode ter, na verdade, quando você tem um excesso de glicose na corrente sanguínea, você pode ter um aumento, mais uma vez, da razão ATP-ADP. Você vai ter muito mais ATP do que ADP, principalmente se você estiver no repouso. Tá? Porque você não vai estar utilizando aquele ATP para a produção de contração muscular, por exemplo. Ok? Então você vai ter um aumento dessa razão ATP-ADP, e esse aumento dessa razão vai inibir a via glicolítica. Aí, Fábio, como é que faz com essa glicose que está entrando, está sendo captada, tá? Que não vai para a via glicolítica? Existe uma via acessória que capta essa glicose, que não foi para a via glicolítica, chamada via das pentoses fosfato. E é uma via que a gente, né, professores de educação física não veem na faculdade. Né? Em alguns cursos nem se vê, na educação física nem se vê, e em outros cursos também nem se vê. A via das pentoses fosfato é extremamente importante porque ela gera ribose 5-fosfato, e a ribose 5-fosfato é uma molécula importantíssima para síntese de nucleotídeos, e esses nucleotídeos vão compor as moléculas de DNA, por exemplo, lá no núcleo, tá? E também produz NADPH, que é um aceptor de elétrons, tá? Com alta capacidade redutora, tá? E que é muito utilizada para a síntese de ácidos graxos, principalmente no fígado e nos adipócitos. Beleza, Fábio. É a única coisa, então, que a insulina faz? Não, a insulina faz mais coisas. A gente já começou a falar de ácido graxo. Agora vamos falar de ácido graxo por uma outra via. Tá? A partir do estímulo da AKT, tá? Você também tem um processo de desfosforilação, ou seja, você tira um fosfato de uma enzima chamada acetil-CoA carboxilase. Essa enzima faz o que, Fábio? Ela transforma acetil-CoA, que provavelmente vai estar em excesso, porque tem muita energia naquela célula, e vai transformar esse acetil-CoA em malonil-CoA. Essa transformação, tá? Que nada mais é do que você pendurar um carbono a mais. O acetil-CoA é uma molécula de 2 carbonos. Você coloca mais um carbono e vira malonil-CoA. Nada mais é do que o primeiro passo para a síntese de ácidos graxos nessa célula. Tá? E aí eu estou falando de qualquer célula, principalmente quando a gente está falando de captação em grande quantidade, principalmente da célula muscular. A célula muscular é capaz de sintetizar ácido graxo também. Ok? Então, são duas vias que, quando você tem um excesso de energia, são ativadas pelo alto consumo de glicose, né, associado a uma alta quantidade de insulina secretada. Pois bem, Fábio, você explicou o mecanismo da insulina, como ela é secretada e como ela como ela participa do processo de captação de glicose e como ela pode gerar síntese de ácido graxo. O que isso tem a ver com resistência à insulina, Fábio? O papo começa aí. Okay? Por quê? Existem duas coisas que podem fazer com que a produção, assim, você tenha uma alta produção de insulina e desencadear todo esse processo de síntese de ácido graxo e, consequentemente, acúmulo de ácidos graxos.
Primeiro, alto consumo de carboidratos. Uma dieta rica em carboidratos vai fazer com que você tenha uma quantidade de insulina secretada, né, aumentada durante muito tempo. Outra situação, sedentarismo. Comportamento sedentário. Também vai levar aos níveis de insulina, porque você não vai conseguir usar aquela energia que está sendo produzida naquela célula, então você vai ter uma determinada conversão dessa energia à gordura. Boa parte dessa energia que a gente consegue sintetizar, né, ácido graxo, que é utilizado para sintetizar ácido graxo, ela é consumida. Tá? Nosso metabolismo basal, ele é basicamente lipolítico, né? Ele utiliza basicamente gordura para a produção de ATP. Mas, quando você tem um excesso, né, além daquilo que o seu corpo é capaz de usar no repouso, você efetivamente vai ter, né, maior síntese de ATPs e maior síntese de ácidos graxos e maior acúmulo de ácidos graxos, principalmente nos adipócitos. E aí começa o perigo. Por quê? Vamos imaginar novamente a cena onde você está com um donut delicioso na mão e está comendo aquele donut, só que você está comendo esse donut na quarentena, sentado, vendo Netflix. E aí você não come um só, você come 2, você come 3, você come 4, você comeu 10 durante o dia. E você faz isso todos os dias. Ou seja, estou juntando as duas coisas, comportamento sedentário e alto consumo de carboidratos. O que isso vai causar? Vamos agora olhar para os efeitos dessa alta secreção de insulina associada a uma alta síntese de ácido graxo e um alto acúmulo de ácido graxo. Bem, o adipócito, a célula que armazena gordura em forma de triacilglicerol, tá? O adipócito, ele produz algumas moléculas e secreta essas moléculas na corrente sanguínea. E dentre elas eu posso destacar 3 moléculas que são essencialmente associadas à insulina, a função da insulina e também a função da captação de glicose. Eu estou falando da leptina, da adiponectina e da resistina. Vou começar pela adiponectina. Por quê? Porque a adiponectina é uma adipocina que sinaliza para a captação de glicose independente da ação da insulina. Como assim, Fábio? Você acabou de falar que a insulina faz isso. Tem outra coisa que faz? Sim, tem outra coisa que faz. A adiponectina, ela estimula uma via de potencialização de captação de glicose independente da insulina, que é a via da AMP, da quinase dependente da AMP, ou para os íntimos, a AMPK. Eu já falei dela em outras lives, eu amo essa molécula, eu sempre vou falar dela porque ela é uma das moléculas mais associadas aos efeitos, por exemplo, do exercício físico. Tá? Mas quando você tem uma questão de repouso associada a uma alta síntese de ácido graxo, né, um alto acúmulo de ácido graxo, esse adipócito vai armazenando esse ácido graxo e ele vai ficando inchado. E quanto mais inchado tá esse adipócito, menos adiponectina ela secreta. Ou seja, eu vou estimular menos essa via importantíssima de captação de glicose independente da ação da insulina. Ok? Que é uma forma de você manter a quantidade de glicose que está na corrente sanguínea estável. Ok? Isso vai aumentar ainda mais a secreção de insulina. Vamos para outra molécula agora, que é a leptina. A leptina também é um hormônio, tá? A gente pode considerar como um hormônio produzido pelo tecido adiposo, porque assim que o tecido adiposo, assim que o adipócito recebe as moléculas de triacilglicerol para ser armazenadas, ela secreta a leptina. Para quê? Para te sinalizar saciedade. Para falar o seguinte, você não precisa comer mais. Fecha a boca. Não precisa comer mais. É exatamente isso que a leptina faz com o seu cérebro lá no núcleo arqueado do hipotálamo. Tá? Então ela manda fazer isso. Você fechar a boca porque você não precisa mais comer. E ela, a partir daí, desencadeia vários processos metabólicos, inclusive ativando a MPK no músculo esquelético. Né? Então a gente tem outra molécula, outro hormônio que é necessário para uma regulação energética. Tá? Por quê? Porque ela inclusive estimula o metabolismo energético. Tá? A leptina, ela gera uma cascata de sinalização lá no núcleo arqueado, sinalizando saciedade, e essa saciedade ela vai estimular o uso dessa energia que foi consumida. Tá? E aí você
quando tem um aumento muito grande das reservas dos adipócitos, né, uma quantidade muito grande de triacilglicerol armazenado nos adipócitos, ele está muito inchado, o que acontece com a leptina? Ela é secretada em demasia, ela é secretada, a secreção dela é muito aumentada e acaba gerando lá no núcleo arqueado uma resistência à leptina. Então todos os efeitos associados ao metabolismo energético e a transmissão, né, a indução à saciedade, eles acabam se perdendo. Então a leptina, ela também sofre com esse processo. E por último a resistina. A resistina adora gordura. A resistina adora gordura. Gosta muito de gordura. Principalmente aquela que fica na sua barriga. Aquela gordura visceral, né, responsável pela sua pochete. Por que isso? Porque a resistina, ela é uma adipocina secretada principalmente pelo tecido adiposo visceral. E o que ela faz, Fábio? Ela induz a resistência à insulina. Como é que ela induz a resistência à insulina? Ela simplesmente gera uma sinalização antagônica à sinalização de insulina. Ela inibe a sinalização da insulina. Então, por mais que você tenha insulina lá sendo ligada, se você tem muita resistina na corrente sanguínea, ela vai inibir a função da insulina dentro da célula e ela não vai potencializar a captação de glicose. E o que vai acontecer com a insulina? Ela não vai exercer sua função e isso, você vai ter um aumento da quantidade de glicose na corrente sanguínea, o pâncreas vai ser obrigado a produzir mais insulina. Tá? Além disso, a resistina potencializa a produção de radicais livres, né? E aí falando especificamente das espécies ativas de oxigênio, tá? Que são radicais livres que vão gerar, nesse caso, um dano importante na célula, podendo gerar morte celular. E além disso, medeia, né, e estimula a expressão de citocinas pró-inflamatórias. E isso aumenta ainda mais a resistência à insulina. Então, todo esse quadro dessas 3 moléculas secretadas pelo tecido adiposo, quando ele está muito inchado, né, no caso a adiponectina ela reduz, né, mas leptina e resistina aumenta quando você tem um acúmulo muito grande, né, de ácido graxo sintetizado e acumulado. Tudo isso vai gerar um quadro de resistência à insulina. Por quê? Porque você vai ter uma diminuição da sinalização da insulina, você vai ter um aumento da produção de insulina, porque você vai ter mais glicose na corrente sanguínea. E aí isso se torna um ciclo vicioso. Isso não para. Tá? E a partir do momento em que a insulina, por mais que ela seja secretada, por mais que ela esteja alta, ela é incapaz de sinalizar para a célula que ela precisa captar aquela glicose começa a ficar em altíssimas quantidades na corrente sanguínea, você pode caracterizar um quadro de diabetes tipo 2. Ok? Então, esse quadro de resistência à insulina é um primeiro quadro que antecede o quadro de diabetes tipo 2. Tá? E é muito importante, tá, que as pessoas entendam esse quadro e entendam como contrapor a esse quadro. E aí, como contrapor esse quadro? Duas formas muito simples. Diminuir, né, ou dosar o consumo de carboidratos, dosar no que diz respeito a consumir aquilo que você realmente precisa e não mais do que isso, tá? E tentar sempre alcançar um equilíbrio, porque, vamos combinar, a gente não precisa ser xiita, comer é um prazer, mas a gente precisa ter equilíbrio, certo? E fazer atividade física e exercício físico. Atividade física, essa atividade que você faz no dia a dia. Exercício físico, a programação sistematizada com intensidade, com volumes programados, com objetivo específico. Ok, galera? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá? Acho que o recado está dado. As lives, essas lives que eu vou fazer, elas não são muito longas, elas são realmente enxutas para falar no detalhe aquilo que foi falado durante a semana. Eu falei muito mais coisas do que eu postei lá e efetivamente é para isso que serve essa live, para a gente realmente entrar nesse detalhe, nesse refino, para que a gente tenha informação de qualidade sendo colocada aqui. E vocês podem me mandar sugestões. Vocês podem ficar à vontade para me mandar sugestões sobre temas e sobre coisas que vocês querem que a gente fale aqui. Tá? Então eu queria agradecer quem estava online comigo. Ramon, muito obrigado. Tá? Ciência Hipertrofiada, vulgo Gustavo. Tá? Muito obrigado. Obrigado por estar aqui comigo.
tá? E a gente vai para a próxima semana vamos mudar um pouquinho o foco e a gente vai falar sobre vias não convencionais de hipertrofia muscular. Que vias não convencionais são essas? A gente acaba falando muito de AKT-mTOR e essas vias acabam sendo as únicas a serem discutidas, mas existem outras vias que estimulam, né, que estão associadas a essa via principal AKT-mTOR, tá? E que podem estimular a hipertrofia no curto prazo e também no longo prazo, tá? E não são necessariamente vias, tá? São situações que acontecem dentro da célula que potencializam a ação das vias de síntese proteica, ok? Então, na semana que vem, a gente vai falar desse assunto que eu vejo que pouca gente aborda e eu quero abordar justamente para trazer essas informações para vocês. Beleza, galera? Beijo grande, fiquem com Deus, fiquem seguros em casa, tá? Se cuidem, cuidem dos seus próximos e até a próxima. Não se esqueça, último recado, exercício é ciência. Grande abraço.